E o Guilherme, a Nay e a Manu, que estão aqui no Uruguai. E Guilherme, Nay e Manu, que estão cá em Uruguai. Então, o Guilherme é o nosso filho mais novo. Guilherme é hijo menor. Embora pareça que seja meu irmão. Embora pareça que somos irmãos. Ele é meu filho mais novo. E a Nay, a nossa nora. E a Manu, a nossa neta, também mais nova. E Manu, a neta mais nova. Então nós louvamos a Deus pela igreja aqui. Louvamos a Deus pela igreja acá. Pela hospitalidade e pela maneira como tem recebido Guilherme e família. Pela hospitalidade e como tem recebido a Guilherme e família. Esperamos que vocês continuem sendo bênção na vida deles. Esperamos que vocês continuem sendo bendições em la vida deles. E eles sejam bênçãos nas vossas vidas. E eles sejam bendições em vossas vidas. Onde mutuamente vocês possam estar se edificando. Onde mutuamente podemos estar edificando. Crescendo no conhecimento da graça que há em Jesus Cristo. Crescendo em el conhecimento da graça que há em Jesus Cristo. A mensagem desta noite. A mensagem desta noite. Ela está baseada no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Está basada em el texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler basicamente o versículo 2 e 3. Vou ler basicamente o verso 2 e 3. Onde o apóstolo Paulo fala no versículo 2: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Onde o apóstolo Pablo habla: sempre damos graças a Deus por todos ustedes e continuamente lo tenemos presentes em nossas orações. Versículo 3: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Verso 3: a orar a nosso Deus e Padre por ustedes, pensamos em el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperança que têm a causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa introdução, ela é muito parecida com a carta aos Colossenses. Esta introdução é muito parecida com a carta de Colossenses. Onde também Paulo louva a Deus. Onde também Pablo alaba a Deus pela fé, pelo amor, por amor. E ali Paulo fala assim: por causa da esperança preservada nos céus. E assim Pablo habla por causa da esperança preservada em los cielos. Quando nós pensamos nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos que ter a certeza que são palavra de Deus. Quando pensamos em las cartas do apóstolo Pablo, temos que ter a convicção que são palavras de Deus. E o próprio Paulo testemunha que toda a escritura, e o próprio Pablo é testigo de que toda a escritura, Antigo e Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, então toda a escritura é útil e proveitosa, toda a escritura é útil e proveitosa para nos ensinar, para nos ensinar, para nos repreender, para nos repreender, para nos corrigir, para criar em nós hábitos de justiça, para criar em nós hábitos de justiça. Então, o que nós esperamos nessa noite, então, o que esperamos em esta noite, é que a palavra de Deus nos ensine. É que a palavra de Deus nos ensine. Em outras palavras, não apenas nos dê conhecimento. Em outras palavras, não apenas nos dê conhecimento, mas ela nos transmita princípios de como devemos viver. Mas nos transmita princípios de como nós devemos viver. Em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas de nossas vidas. E em todas as circunstâncias. E em todas as circunstâncias. Também a palavra de Deus nessa noite, ela possa nos repreender. Também a palavra de Deus esta noite pueda nos repreender. Nos confrontar. Nos confrontar. Aonde nós deixamos de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Donde nós deixamos de viver o que Deus quer que nós vivamos. Naquilo que a Bíblia chama dos nossos pecados. O que a palavra de Deus chama de nossos pecados. Seja o pecado pela desobediência. Seja o pecado por la desobediência. Deixando de fazer o que devemos fazer. Deixando de fazer o que nós devemos fazer. Seja o pecado também
por não fazer o que devemos fazer. sea el pecado por no hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Ou seja, sendo mais claro, há o pecado da transgressão. El pecado de la transgresión, Quando eu faço o que não devo fazer. cuando yo hago lo que no debo hacer, Mas existe o pecado da omissão. pero existe el pecado de la omisión, Quando eu deixo de fazer Quando o que eu devo fazer. cuando yo dejo de hacer lo que debo para hacer. Ou seja, então eu não peco apenas quando faço o mal. Yo no, o sea, yo no peco solamente cuando hago el mal. Eu peco também quando deixo de fazer o bem. Yo peco también cuando dejo de hacer el bien. Então a palavra de Deus ela nos repreende, nos confronta. Entonces la palabra de Dios nos repreende, nos confronta, Mas ela também nos corrige, pero ella también nos corrige, trazendo de volta ao caminho, trayendo nosotros de vuelta al camino, para que nós possamos perseverar no caminho que nós devemos seguir. para que nosotros possamos perseverar en el camino que debemos seguir. E ela também é útil para nos levar ao crescimento, Y ella también es útil para nos llevar al crecimiento, à maturidade, a la maturidad, para que os nossos hábitos, o nosso comportamento para que nuestros hábitos, nuestros comportamientos sejam dia após dia sean día após día mais e mais semelhantes más y más semejantes aos hábitos, aos comportamentos do Senhor a los Jesus Cristo. hábitos y comportamientos del Señor Jesucristo. A igreja em Tessalônica, nós temos o histórico dela no livro de Atos, capítulo 17. La iglesia en Tesalónica, nosotros tenemos el histórico de la iglesia en Hechos capítulo 17. Quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica. Cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica. Diz a Bíblia que eles vão na sinagoga dos judeus Dice la Biblia que ellos van a la sinagoga de los judíos e durante 3 sábados, y durante 3 sábados Paulo está ali questionando, argumentando com eles Pablo está questionando, argumentando com ellos a respeito do Cristo. a respeito del Cristo. Então Paulo diz que era necessário que Cristo padecesse pelos pecados e ressuscitasse dentre os mortos. Entonces Pablo habla que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse de los muertos. E ele diz que esse Jesus, o Jesus histórico, é o Cristo, é o Messias. E Pablo disse que esse Jesus, el Jesús histórico, el Cristo, es el Mesías. E diz as escrituras que alguns homens gregos E disse as escrituras que alguns homens gregos e algumas mulheres nobres, mulheres principais da cidade, e algumas mulheres nobres, mulheres principais de la ciudad, creram no evangelho de Cristo. creram em el evangelho de Jesucristo. Mas houve um grupo de judeus que se levantou contra Paulo. Pero hubo um grupo de judíos que se levantou contra Pablo. E Paulo e Silas tiveram grandes problemas em Tessalônica. E Pablo e Sila tiveram grandes problemas em Tessalônica. E ali então eles foram enviados para Bereia. Então, assim foram enviados a Berea. E aí é o livro de Atos dá continuidade à história missionária de Paulo. Assim, o livro de Hechos dá continuidade à história missioneira de Pablo. Agora, alguns anos depois, Paulo está escrevendo para a mesma igreja em Tessalônica. Agora, alguns anos depois, Pablo escreve para a mesma igreja em Tessalônica. Ele escreve para encorajar os cristãos de Tessalônica. Ele escreve para encorajar a los cristianos de Tessalônica. Sempre lembrando que a vida cristã não é fácil. Sempre lembrando que a vida cristiana não é fácil. Tanto é que quando Paulo está escrevendo para Timóteo, podemos ver que quando Pablo está escrevendo para Timoteo, em 2 Timóteo capítulo 3, em 2 Timoteo capítulo 3, Paulo fala para Timóteo que tu tens seguido de perto a minha fé, o meu amor, o meu ensino. Pablo habla para Timoteo que tu tienes seguido de perto mi fé, mi amor, mi enseñanza. E Paulo também fala, e as minhas aflições. E Pablo também habla, e mi aflições. E ele deixa claro para Timóteo. E Pablo deixa claro para Timoteo Que todo aquele que leva Deus a sério, que todo aquele
que leva a Deus a sério, que ele fala que vive piedosamente. que vive piedosamente, Ele fala, passará por tribulações, por lutas, por aflições. Pablo habla, pasará por tribulaciones, luchas y aflicciones. O próprio Senhor Jesus Cristo, El propio Señor Jesucristo, em determinados momentos, alertou seus apóstolos e discípulos en determinados momentos de su vida, alertó sus apóstolos y discípulos que eles teriam problemas por causa da fé no Que Senhor Jesus que ellos Cristo. tendrían problemas por causa de la fe en Señor Jesucristo. E é nesse mesmo contexto que Jesus usa aquele exemplo, Y en ese mismo contexto que Jesús usa este ejemplo, que o homem que vai construir uma torre, ele senta primeiro para avaliar o custo. que el hombre que va a construir una torre, él sienta primero para evaluar el costo. Ou a pessoa que vai para uma guerra, para uma batalha, ela para- avalia primeiro se tem recursos para vencer a batalha. O para la persona que va para una batalla, para una guerra, evalúa primero si tiene los recursos para vencer la batalla. E Jesus, nesse contexto, está dizendo que nós temos que avaliar o preço de seguirmos a Jesus. Y Jesús está hablando que nosotros tenemos que evaluar el precio de seguir el Señor Jesús. Então, quando você começa a ler a carta de Tessalonicenses, primeira e segunda carta, Entonces, cuando vos empieza a leer la carta de 1 y 2 Tesalonicenses, você vai ver que eles estavam passando por momentos difíceis de aflições, de lutas. vos va a mirar que ellos estaban pasando por momentos difíciles de aflicciones y luchas. Então, essa é uma carta de encorajamento em meio às provações, às dificuldades por causa da fé. Entonces, es una carta de encorajamiento en medio de las aflicciones y las tribulaciones por la fe. Mas também está confrontando, repreendendo aqueles que vivem de uma forma errada. Pero también está confrontando y reprendendo a aquellos que viven de una manera errada, Corrigindo os que se opõem à fé e à vida cristã. corrigindo los que se oponen a fe y la vida cristiana. Mas ao mesmo tempo, Paulo está orientando eles como viver corretamente em meio a todas essas situações. Pero al mismo tiempo Pablo está hablando con ellos de cómo vivir correctamente en medio a estas situaciones. Como viver uma vida de santidade. Cómo vivir una vida de santidad. Eu sempre falo que nós, como cristãos, Yo siempre hablo que nosotros como cristianos devemos pensar seriamente debemos pensar seriamente que o nosso pensar, que nuestro pensar, que o nosso sentir, que nuestro sentir, que o nosso falar, que nuestro hablar, que o nosso ouvir, que nuestro oír, que o nosso agir que nuestro agir deve ser debaixo do poder do Espírito Santo. debe ser debajo del poder del Espíritu Santo. Mais e mais, Más y más, o pensar, o pensar, o falar, o falar, o sentir, o sentir, o ouvir, o oír, o agir, o agir, a semelhança do Senhor Jesus Cristo. a semejanza del Señor Jesús Cristo. E a grande pergunta que se faz hoje, Y la gran pregunta que hacemos hoy e que você deve fazer, y que vos debe hacer quando o mundo não cristão, cuando el mundo no cristiano, as pessoas no lugar onde você trabalha, las personas donde vos trabaja, aonde você se diverte, joga bola, passeia, caminha, donde vos tenés su tiempo de recreación, pasea, camina, as pessoas no seu lar, na sua casa, sua família, las personas en su casa, en su hogar, su familia, as pessoas que convivem com você no contexto da própria igreja, las personas que viven con ustedes en el contexto de la propia iglesia, elas podem perceber em você ellas pueden perceber en vos a vida de Cristo, la vida de Cristo, que você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que usted es un hombre y una mujer según el corazón de Dios. Talvez esse seja um dos grandes problemas do cristianismo no mundo de hoje. Talvez este sea un dos grandes problemas del cristianismo en el mundo de hoy. Ou seja, muitas vezes olhamos para a igreja cristã
Ou seja, muitas vezes miramos a igreja cristiana, E quando eu estou falando de igreja, como o pastor Coco falou no domingo passado, e quando eu estou falando de igreja, como o pastor Coco falou domingo passado, eu não estou falando do prédio, das estruturas. eu não estou falando da estrutura do edifício, Eu estou falando das pessoas. estou falando de las personas. Igreja, antes de tudo, é corpo de Cristo. Igreja, antes de tudo, é corpo de Cristo, É gente, é personas, são pessoas são personas alcançadas pela graça de Deus, alcançadas por la graça de Deus, pelo Espírito Santo, convencidas do pecado, do juízo e da justiça por el divina, Espírito Santo convencidos del pecado, del juicio e da justiça divina, pelo Espírito Santo conduzidas ao arrependimento por el Espírito Santo conduzidas ao arrependimento e pelo Espírito Santo conduzidas à fé em Jesus e Cristo, por el Espírito Santo conduzidas à fé em Jesus Cristo, que são batizadas por causa desta mesma fé, que são bautizadas por causa da mesma fé, que se congregam numa comunidade, num corpo que se congregam na comunidade, em um corpo que existe, que se organiza que existe, que se organiza para fazer a vontade de Deus. para ser a vontade de Deus. Então a igreja no mundo, Então, a igreja em el mundo, ela é a expressão do próprio Cristo. essa é a expressão do próprio Cristo. Talvez você já ouviu falar, Talvez vos já ouviu falar, quando um Escutar. novo convertido chega numa igreja local, quando um novo crescente chega na igreja local, chega no contexto da comunidade cristã, chega em el contexto da comunidade cristiana. talvez você já ouviu falar aquela frase, não olhe para as pessoas, Talvez escutou a frase, não mire as pessoas, olhe para Jesus. mire a Jesus. Só que a pessoa que chega na comunidade cristã, Só que a pessoa que chega na comunidade cristiana, ele começa a procurar Jesus. ele empieza a procurar a Jesus. Aí olha para o pastor Domingos, E mira para pastor Domingos, aí está habituado a ver Jesus naqueles quadros louro, de olhos clarinhos, todo meiguinho. está habituado a mirar Jesus com os olhos claritos, todo clarito, assim, E vê em Jesus e vê no pastor Domingos um afrodescendente. e vê em Jesus, em pastor Domingos, Jesus afrodescendente. Não, vê em pastor Domingos um afrodescendente. Então fala, pastor Domingos não é Jesus. Vê pastor Domingos afrodescendente. Pastor Domingo não é Jesus. Porque não é aquele quadro, aquela imagem física de Jesus. Porque não é como o quadro, a imagem física que estamos acostumados a ver de Jesus. E olha para você e também você não é a figura daquele quadro. E mira para vós e vê que vós também não és a figura deste quadro. As mulheres não são, os homens não são. As mulheres não são, os homens não são. Então a pessoa começa a perguntar, mas cadê Jesus aqui no meio da comunidade? A pessoa empieza a perguntar, onde está Jesus em meio da comunidade? Porque ela foi instruída de uma forma Porque ela foi instruída de uma maneira a não olhar para as pessoas a não mirar as pessoas e olhar para Jesus. e a mirar a Jesus. Mas como é que Jesus se manifesta hoje? Pero como Jesus se manifesta hoje? É através do seu corpo. Através do seu corpo. E corpo são membros. E corpo são membros. Eu e você, Eu e vós, como cristãos. como cristianos. Então nós devíamos dizer como Paulo, Então nós outros devíamos falar como Pablo, em 1 Coríntios capítulo 11, em 1 Coríntios capítulo 11, em 1 Coríntios capítulo 4. em 1 Coríntios capítulo 4. Nós devíamos encorajar como Paulo quando escreve para os cristãos em Filipos. Devíamos encorajar como Pablo escreve para os cristianos em Filipos. E como o próprio Efésios capítulo 5, versículo 1. E como o próprio Efésios capítulo 5, verso 1. Fala assim, sede imitadores de Deus. Habla, sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Cristo. Sede imitadores de Cristo. De tal forma que as pessoas olhando para nós, De tal forma que quando as pessoas mirar para nós outros, elas possam ver elas podem ver a manifestação de Cristo em nós e através de nós. a manifestação de Cristo em nós e através de nós outros. Por isso que a mensagem de nós é esperança em meio à desesperança. Por isso que a mensagem de hoje é esperança em meio da desesperação. Se existem muitas igrejas, Se existem muitas igrejas, se existem muitos cristãos se existem muitos cristianos que não representam Jesus, que não representam a Jesus, que são um mau testemunho
de Jesus, que são maus testigos de Jesus, que envergonham o nome de Jesus. que avergüenzan el nombre de Jesús. Meu querido, minha querida, Mi amado, mi amada, que eu e você, que yo y vos, que a Igreja Vida Abundante no Uruguai, que la Iglesia Vida Abundante em Uruguai, que cada membro que compõe essa comunidade cristã que cada persona, miembro que compone esta comunidade cristiana, possa ser uma luz de esperança, possamos ser uma luz de esperança, do mundo olhar para você, do mundo mirar para vós, olhar para essa comunidade mirar para essa comunidade e poder dizer: e poder falar, eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque ali eu vejo a manifestação da glória de Deus. porque assim eu vejo a manifestação da glória de Deus. É aquilo que nós já ouvimos várias vezes: nós somos sal da terra e luz do mundo. É como nós outros escutamos várias vezes, nós outros somos sal da terra e luz do mundo. Para que as pessoas o quê? Olhem para as nossas vidas. Para que as pessoas mirem nossas vidas. É isso que Jesus fala, para que assim brilhe a vossa luz, para que as pessoas olhando as vossas obras. Esse Jesus habla para que brilhe vossa luz mirando nossas obras. Que tem a ver com a totalidade da nossa vida. Que tem a ver com a totalidade de nossa vida. E por causa da nossa vida, e por causa de nossa vida, eles glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. Eles glorifiquem a Deus Padre que está em el cielo. Então há esperança sim. Então há esperança sim. De no poder do Espírito Santo, de no poder do Espírito Santo, nós sermos cristãos e uma igreja viva. Nós outros sermos cristianos e uma igreja viva que seja motivo de ações de graças para Deus. Que sejam motivos de ação de graças a Deus. E aqui eu quero destacar para concluir 3 coisas que Paulo cita. E acá eu quero destacar para concluir 3 coisas que Pablo habla acá. Que devem fazer parte da nossa vida individualmente. Que deve ser parte de nossa vida individualmente. E coletivamente. E colectivamente. Para que nós possamos ser. Para que nós outros possamos ser. Motivo de ação de graças. Motivos de ação de graça. Porque Paulo está dizendo no versículo 2, 1 Tessalonicenses, dou graças a Deus quando lembro de vocês nas Porque minhas Pablo orações. está falando em 1 Tessalonicenses, versículo 2, doi graças a Deus quando recordo de vosotros em nossas orações. Agora, por que Paulo está dando graças a Deus? Agora, por que Pablo está dando graças a Deus? Primeiramente, ele fala no versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Primeiramente, ele habla em versículo 3, lembrando sem cessar da obra da vossa fé. Aqui quando você olha, né, em Tessalonicenses, acá quando vós mira em Tessalonicenses, assim como em outras partes das Escrituras, assim como em outras partes das Escrituras, você vai ver que a fé envolve 3 coisas. Vós vai perceber, mirar que a fé involucra 3 coisas. O ato de crer. El ato de crer. De crer. Então, a fé eu creio. Em la fé eu creio. O objeto da fé. El objeto de la fé. Ou seja, o sujeito da fé. Ou seja, el sujeto de la fé. É o Senhor Jesus Cristo. El Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira coisa. É o ato de crer em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, el ato de crer em Cristo Jesus. Crer no Evangelho. Crer em el Evangelho. E o Evangelho é Cristo, Cristo é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Tanto é que o apóstolo Paulo fala assim, que eu vos anunciei, em 1 Coríntios 15. Apóstolo Pablo habla em 1 Coríntios 15, eu anunciei o Evangelho. El Evangelho. E ele resume o Evangelho, 1 Coríntios 15, versículo 2, 3, 4, quando ele fala assim, eu vos entreguei. E ele resume o Evangelho em 1 Coríntios 15, 2, 3, 4. Eu vos entreguei. Que Cristo morreu pelos pecados. Que Cristo morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado. Ele foi sepultado. E ressuscitou. E ressuscitou. E Paulo deixa claro, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. E Pablo aclara, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Então o Evangelho é o anúncio.
da morte de Cristo pelos pecados e a sua ressurreição dentre os mortos. Entonces, el evangelio es el anuncio de la muerte de Cristo Pelos pecados por nuestros pecados e a sua ressurreição dentre os y mortos. su resurrección dentro de los E muertos. esse mesmo evangelho, ele convoca as pessoas ao arrependimento dos pecados e à fé em Cristo. Y este mismo evangelio convoca a las personas al arrependimiento de nuestros pecados y la fe en Jesús Cristo. Então o evangelho envolve o ato de crer. A fé envolve o ato de crer em Cristo. Entonces, el evangelio, la fe, involucra el acto de creer en Jesús Cristo. Mas a segunda coisa, esta mesma fé, ela tem um conteúdo. Y la segunda cosa, la misma fe, ella tiene un conteúdo. Esse conteúdo Contenido. é a revelação da palavra de Deus. Este contenido es la revelación de la palabra de Dios. Por isso que Romanos 10, 17 Por eso Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. habla que la fe ven por oír la palabra de Dios. Então não é a fé na minha ideia, No es la fe en mi idea. não é a fé na pregação dos homens, No es la fe en la predicación de los hombres. é a fé na palavra de Deus. Es la fe en la palabra de Dios. É isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quem fomos entre vós e por amor de vós. 1 Timóteo 1:5. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, Tessalonicenses 1:5 é. que Pablo habla, pues cuando les llevamos la buena noticia, no el evangelio, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo le dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. E no versículo 6 fala assim: e vós foste feitos como imitadores, conforme eu falei há pouco, do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Y versículo 6 habla que ustedes son imitadores. Acá la versión está distinta, por eso, que son como... Recebendo a palavra. Y ustedes fueron hechos como imitadores del Señor, recibiendo la palabra de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Então a fé é o ato de crer em Jesus Cristo. Entonces, la fe, el hecho de creer en Jesucristo, O conteúdo dessa fé é a palavra de Deus. el contenido de esta fe es la palabra de Dios. E o terceiro aspecto, o resultado desta fé, Y el tercero punto, el resultado de esta fe, é uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. es una vida de obediencia al Señor Jesucristo. É uma vida de serviço. É uma vida de serviço. Por isso que ele fala no versículo 9, porque eles mesmo anunciam de qual a entrada que tivemos para convosco, como vos convertestes dos ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Porque habla en verso 9, porque ellos mismos anuncian de nosotros la entrada que tuvimos para con ustedes. Y con los ídolos vos converteste a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. E é esta fé que se espalhou por todo lugar. Y esta fe que se espalhou Se divulgou, se espalhou por todo lugar. por todos os lugares. Então é isso que deve acontecer em nós individual e coletivamente. Então é assim que deve passar em nós individualmente e colectivamente. Nós temos essa fé, Nós outros temos a fé, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. que é a fé em el Senhor Jesus. É a fé que é alimentada, nutrida pela palavra de Deus. Que é a fé alimentada, nutrida pela palavra de Deus. É a fé que se manifesta numa vida de obediência. A fé que se manifesta em uma vida de obediência. E essa fé se torna conhecida, ela se espalha. E esta fé se torna conhecida, ela se espalha. A segunda coisa que o Paulo fala é sobre o amor. E a segunda coisa, Pablo habla sobre o amor. E está no versículo 3, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. E está em verso 3, lembrando sem cessar a obra de vuestra fé, del trabalho
do amor. E quando você vai continuar lendo o livro de Tessalonicenses, você vai perceber que esse amor é o amor de Deus. E quando vós seguir lendo o livro de Tessalonicenses, vai ver que este amor é um amor de Deus. Ele é aquele amor que é altruísta, aquele amor que se doa. É um amor altruísta, um amor que se dona. Você pega lá João 3,16 e fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Juan 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu O seu Filho amado. o seu Filho amado. Em 1 João 3,16, Em 1 Juan 3:16, fala, ninguém tem maior amor do que estes, ninguno tem maior amor do que este, do que dar a sua vida. do que donar a sua vida. Então, um amor que se doa em benefício do próximo. Então, é um amor que se dona em benefício do próximo. Agora, não é um amor de teoria, de palavras. Agora, não é um amor de palavras, teoria. É um amor prático. Um amor prático. É um amor que vai de encontro à aflição do outro. Um amor que vai de encontro com a aflição do outro. É um amor que vai de encontro à necessidade do outro. Um amor que vai de encontro à necessidade do outro. É um amor que serve Um amor que serve ao próximo. ao próximo. Sabe uma coisa que eu penso muito hoje em dia, como nós agimos muitas vezes como cristãos? Sabe uma coisa que eu penso muito hoje em dia, como nós outros actuamos como cristianos? Vamos pensar naquela parábola do bom samaritano. Vamos pensar na parábola do bom samaritano. Jesus cita lá primeiro dois religiosos que passam pela pessoa que está caída no chão. Jesus cita primeiro dois religiosos que passam por la persona que está caída em el suelo, em el Lembram a piso. história? Pessoa que estava viajando, foi espancada, assaltada, roubada, ferida e abandonada no meio do caminho. Recuerdam a história, a persona que estava fazendo uma viagem e foi assaltada, espancada, herida e la tiraram em piso em caminho. E aí Jesus cita sobre dois religiosos que passam pela pessoa E Jesus cita dois religiosos que passaram por essa persona e não se preocuparam com a pessoa, e não se preocuparam com ela, não atenderam a pessoa. não atenderam a ela. Eu creio que alguns de nós hoje, Eu creio que alguns de nós outros hoje, nas nossas igrejas evangélicas, seja no Uruguai, seja no Brasil, onde quer que for, em nossas igrejas evangélicas, seja em Uruguai, Brasil, donde seja, chegariam para aquele homem que está caído no chão chegariam para aquele homem que estava tirado em el suelo e diriam mais ou menos o seguinte para ele: e diriam mais ou menos assim: eu estou orando por você. eu estou orando por vós. Se você precisar alguma coisa, Se vós necessitar de alguma coisa, me avisa, me avise, me chama. me chame. E aí a pessoa vai embora. E aí a persona se vai. Aí um dia alguém chega para você, E um dia alguma persona chega para vós, fala assim: você viu a pessoa lá no caminho? vós miraste a persona em el caminho? Aí nós respondemos: vi. Sim, respondemos sim, Aí miramos. pergunta: e o que você fez pela pessoa? E pergunta: e o que vós isso pela persona? Eu estou orando pela pessoa. Estou orando pela persona. Tá, mas você fez alguma coisa prática? Tá, pero vós hice alguma coisa prática? E sabe qual seria a nossa resposta? Sabe qual seria a nossa resposta? A pessoa não me pediu nada. A persona não me pediu nada. A pessoa não falou nada. A persona não falou nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Muitas das vezes nós vemos a necessidade, Porque muitas das vezes nós outros miramos a necessidade, mas achamos que a atitude cristã pero achamos que a atitude cristiana é simplesmente dizer: é simplesmente falar: eu estou orando. eu estou orando. Se precisar de alguma coisa, Se necessitar de alguma coisa, me avise. me avise. Mas não é isso que Jesus ilustra sobre o ato do bom samaritano. Pero não é isso que Jesus ilustra sobre o acto del buen samaritano. Jesus fala que o homem viu a necessidade. Jesus habla que o homem mirou a necessidade. Ele parou, Ele parou, dedicou tempo dedicou tempo para cuidar das feridas, para cuidar de las heridas, para pegar aquele homem, para agarrar aquele homem, levar até um local onde ele pudesse ser atendido, levar hasta um local onde pueda ser atendido, tirar dinheiro,
sacar dinheiro, ajudar naquela necessidade. ajudar em aquela necessidade. E mesmo ele continuando o caminho samaritano, E mesmo el samaritano, seguindo seu caminho, ele disse para a pessoa da estalagem: ele dijo para a persona de onde havia llevado este homem: se houver alguma despesa a mais, se tiver alguma despesa mais, eu vou pagar. eu vou pagar. Por isso que João fala em 1 João, não amemos de palavra, mas de verdade. Por isso que Juan habla em 1 Juan, não amemos de palavras, mas também de verdade. E fala, e se alguém tiver recursos E habla, se alguém tiver recursos e vir a necessidade, e vir a necessidade, presta atenção nessas duas coisas. presta atenção em estas duas coisas. Eu vejo a necessidade, Eu vejo a necessidade, eu sei da necessidade, eu sei a necessidade, eu posso ajudar, eu posso ajudar, eu tenho recursos, eu tenho recursos, mas eu não faço nada. pero eu não hago nada. Deus fala que em mim não há o amor de Deus. Deus habla que em mim não há o amor de Deus. Eu sempre falo que eu não sou responsável Eu sempre hablo que eu não sou responsável pelas necessidades que eu não conheço. por as necessidades que eu não conosco. Eu também não, Deus não vai me cobrar também Deus também não vai me cobrar pelas necessidades que eu conheço, mas eu não posso suprir. das necessidades que eu conosco, pero não puedo suprir. Deus não pede de mim aquilo que eu não tenho recurso, Eu não pide de mim o que eu não tenho recurso, mas aquilo que eu conheço mas aquilo que eu conosco e que eu tenho recursos para fazer, e que eu tenho recursos para ser, eu me torno responsável diante de Deus. eu me torno responsável delante de Deus. E esses recursos não são necessariamente financeiros. E esses recursos não são necessariamente financeiros. Há necessidades que o recurso é financeiro. Há necessidades que o recurso é financeiro. Existem outras que o recurso é fazer uma visita. Existem outros que o recurso é fazer uma visita. Existem outras que aquilo que o pastor Coco fez quando nós chegamos no aeroporto, foi lá nos buscar, eu, a Raquel, minha esposa. Existe outro como o pastor Coco, isso, que nós outros chegamos e nos foi até o aeroporto nos buscar. Ele soube pelo Guilherme, Ele supo por el guiche, tinha o carro disponível, tinha o auto disponível, tinha o tempo disponível, tinha o tempo disponível, se dispôs se dispôs a ajudar. a ajudar. Agora, Deus não pode cobrar isso de você porque você nem sabia, você não foi convocado para isso. Mas Agora, ele soube. Deus não pode cobrar de vós que vós não sabia sobre isso. Estou usando um exemplo. Estou usando um exemplo. Então, eu posso ser útil em ajudar alguém num transporte. Então, eu posso ser útil em ajudar alguém em el transporte, traslado. Muitas das vezes até conduzir alguém para um hospital. Muitas das vezes conduzir alguém até o hospital. Eu posso fazer uma visita. Eu posso fazer uma visita. Eu posso levar comida para alguém que está necessitado, está doente, está passando por uma situação de necessidade de alimento. Eu posso levar comida para alguém que está enfermo, que está passando na necessidade de alimento. Eu posso ser o facilitador da ajuda. Eu posso ser o facilitador da ajuda. Muitas das vezes o recurso não é o bem material que eu tenho, Muitas das vezes o recurso não são os bens materiais que eu tenho, mas o recurso que eu tenho são os amigos e a influência que eu tenho, mas os recursos são os amigos, a influência que eu tenho, onde eu posso envolver esses meus amigos para ajudar naquela necessidade. onde eu posso involucrar esses amigos a ajudarem essa necessidade. Então, na igreja que eu pastoreei durante muitos anos em Ribeirão Preto, Então, na igreja que eu pastorei durante muitos anos em Ribeirão Preto, eu sempre dizia o seguinte: se eu conheço a necessidade eu sempre falava, se eu conosco a necessidade e eu posso ajudar, e eu posso ajudar, a responsabilidade direta primeira é minha. a responsabilidade direta primeira é minha. Se eu conheço a necessidade, Se eu conosco a necessidade, mas eu não tenho recurso para ajudar ali, pero não tenho os recursos para ajudar, eu vou envolver o grupo pequeno, que nós temos lá grupos pequenos na igreja, o grupo pequeno que eu faço parte para ajudar. eu vou involucrar os grupos
hogareños. En nuestra iglesia ya tenemos grupos hogareños, entonces yo voy a involucrar las personas del grupo hogareño para ayudar. Se o grupo não pode ajudar, eu vou ao ministério da diaconia da igreja. Se el grupo no puede ayudar, yo voy al ministerio de la diaconía de la iglesia. Se diaconia não pode ajudar, a igreja vai fazer, a diaconia vai fazer um apelo para toda a igreja. Si el ministerio de diaconía no puede ayudar, la diaconía vai hacer un apelo para toda la iglesia. E muitas das vezes eu até vou apelar para pessoas fora da igreja, da comunidade não cristã. E muitas das vezes eu vou também buscar a pessoas fora da igreja, da comunidade não cristiana, para se envolverem com a provisão daquela necessidade. Para se involucrarem com a provisão de aquela necessidade. Nunca se esqueça que Deus às vezes usou pessoas não tementes a Deus. Nunca se olvide que Deus já usou pessoas não cristianas em el contexto do povo de Deus. Para ajudar o povo de Deus. Para ajudar o povo de Deus. Você tem vários exemplos disso na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Temos vários exemplos na Bíblia, tanto em Antigo como em Novo Testamento. Porque Deus move quem Ele quiser. Porque Deus move quem Ele quer. Para ajudar o seu povo. Para ajudar a seu povo. Então nunca se esqueça, é um amor prático. Então não se olvide, é um amor prático. Que busca suprir e ajudar o outro na sua aflição, na sua necessidade. Que busca suprir e ajudar o outro em sua aflição, em sua necessidade. Que faz com que os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos. Que hace que com nossos dones e talentos, nossos recursos sejam usados na vida uns dos outros. Sejam usados em la vida uno de los outros. E o terceiro que Paulo usa para terminar aqui é a esperança. E o terceiro ponto para terminar acá é a esperança. E ele fala então sobre a obra da fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança. E ele habla então sobre a obra da fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança. A paciência da esperança. É a esperança que, olha o que Romanos capítulo 15 diz lá no versículo 4. Olha lá que Romanos, capítulo 15, versículo 4. O apóstolo Paulo, palavra de Deus, ele fala assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque tudo do que antes foi escrito para nós outros, para nuestro ensino foi escrito, para que a paciência e consolação de las Escrituras tengamos esperança. E aí no versículo 13, ele fala assim: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. E em versículo 13, ora, al Deus de la esperança vos inunde de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança por el poder del Espírito Santo. É pela esperança, fala assim, pela Escritura que nós temos paciência e consolação. É por la Escritura que nós outros temos paciência e consolação. Quando nós pensamos em esperança, é uma expectativa alegre e confiante daquilo que Deus vai fazer. Quando nós outros pensamos em la esperança, é uma expectativa alegre e confiante do que Deus vai fazer. Quando você não tem mais esperança, você desiste. Quando vós já não tem mais esperança, vós desiste. A Bíblia usa a palavra paciência e perseverança. A Bíblia usa a palavra paciência e perseverança. Essas duas palavras, paciência e perseverança, estas duas palavras, paciência e perseverança, nos falam sobre não desistir. Nos hablam em não desistir diante de pessoas difíceis. Diante de pessoas difíceis. E não desistir. E não diante desistir de situações difíceis. Diante de situações difíceis. Conforme nós falamos no início, a vida cristã não é fácil. Conforme hablamos em início, a vida cristiana não é fácil. Na jornada espiritual, em nossa caminhada espiritual, enquanto peregrinos e forasteiros nesse mundo, enquanto peregrinos e forasteiros em este mundo, nós temos pessoas difíceis, nós outros temos pessoas difíceis e situações difíceis. E situações difíceis.
E muitas das vezes, meus amados, E muitas delas vezes, meus amados, nós vamos questionar se vale a pena levar Deus a sério. nós outros vamos questionar se vale a pena levar a Deus a sério. Vai ter momentos na nossa vida Vai ter momentos em nossa vida que nós vamos precisar, conforme diz Paulo em Romanos 15, que nós outros vamos precisar, conforme habla Pablo em Romanos 15. humildemente nos colocarmos diante de Deus Humildemente nos ponemos delante de Deus e clamarmos para que nós sejamos ricos de esperança pelo poder do Espírito e Santo. clamarmos para que seamos ricos de esperança em el poder del Espírito Santo, Para que nós possamos ter paciência, para que nós outros podamos ter paciência, perseverança perseverança e também nos lembrarmos e também nos recordarmos que se a nossa fé resumir-se a esse mundo, que se nossa fé resumir-se a este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. nós outros somos os mais miseráveis de los hombres. A nossa esperança, conforme diz 1 Tessalonicenses 1:10, ela está olhando para o Cristo ressurreto, está olhando para a segunda vinda de Cristo. A nossa esperança, conforme habla em 1 Tessalonicenses 1:10, nossa esperança é mirar a Cristo ressurreto. E a vinda de Cristo. E a segunda venida de Cristo. Em Colossenses fala que é uma esperança preservada, reservada nos céus. Em Colossenses habla que é uma esperança preservada, reservada em los cielos. E é esta visão da eternidade e esta visão da eternidade que nos dá a força e a coragem para enfrentarmos o presente. que nos dá força e coragem para enfrentar o presente. Por isso que Paulo fala em Romanos que as provações do tempo presente Por isso que Pablo habla em Romanos que as provações em el tempo presente não são nada não são nada a ser comparado com a glória eterna em Jesus a ser Cristo. comparado com a glória eterna em Jesus Cristo. Eu lembro que um dia eu vi um filme que o nome do filme era Ver Paris e Morrer. Eu lembro de uma película que o nome era Ver Paris e Morrer. Ver Paris e Morir. Que era da resistência francesa na época da Segunda Guerra Mundial. A resistência francesa em la época da Segunda Guerra Mundial. E quando um membro da resistência era preso E quando um membro da resistência estava em el cárcel, era preso e passava por todo o processo de tortura, e passava por todo o processo de tortura, e os outros presos ouviam os gritos daquele que estava sendo torturado, e os outros presos escutavam os gritos de aquele que estava sendo torturado. eles tinham um código que eles batiam no chão e nas paredes, Eles tinham um código que batiam em el piso, em las paredes, e que simplesmente dizia: Paris, Paris, Paris. e simplesmente falavam Paris, 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 Que era para trazer na memória daquele homem que estava sendo torturado, que era para atrair na memória deste homem que estava sendo torturado, que eles estavam lutando pela liberdade de Paris, que eles estavam lutando por la liberdade de Paris, e ao mesmo tempo a visão de uma Paris liberta no contexto da guerra. e ao mesmo tempo a visão de uma Paris liberta em el contexto da guerra. E aquela mensagem Paris, Paris trazia na mente daquele homem E aquela mensagem Paris, Paris traía em la mente daquele homem a força, fruto da esperança, la força, fruto de la esperança, de uma batalha que podia ser vencida. de uma batalha que poderia ser vencida. Quando você lê Hebreus capítulo 11, Quando vós ler Hebreus capítulo 11, vai citar, por exemplo, Moisés, vai citar Moisés, que diante de todas as riquezas, tudo aquilo do Egito, delante de toda a riqueza, tudo que havia em Egito, todas as lutas e tribulações pelas quais Moisés podia passar, todas as lutas por las quais Moisés poderia passar, mas ele tinha a visão celestial pero ele tinha a visão celestial que direcionou a vida dele. que direcionou a sua vida. Que nós possamos, em meio às nossas lutas, aflições, olharmos. Paraguai é um país difícil para a pregação do Evangelho? É. Que nós outros possamos orar, ver nossas lutas e nossas aflições, ver que Uruguai é um país difícil para compartilhar o Evangelho. Sim, É considerado o país mais secularizado, um dos mais difíceis da América Latina. É considerado um dos países mais difíceis da América Latina.
Quando você olhar no contexto da família, as dificuldades e as lutas, ou mesmo no seu mundo corporativo ou acadêmico, por levar Deus a sério. Quando vos mirarem no contexto de sua família, em contexto corporativo ou contexto acadêmico da faculdade, o quão difícil é levar Deus a sério. Que nós possamos dizer uns para os outros. Que nós outros podamos falar uns a outros. Não Paris, Paris. Não Paris, Paris. Mas possamos dizer uns para os outros a glória eterna, a glória eterna, a glória eterna em Jesus Cristo. Nós possamos falar a glória eterna, a glória eterna, a glória eterna em Jesus Cristo. É isso que a esperança nos faz. É isso que a esperança nos hace. Vivermos o presente. Vivemos o presente. Com a expectativa e a confiança. Com a expectativa e a confiança. Da glória eterna. Da glória eterna. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Se você for uma pessoa de fé. Se vós és uma pessoa de fé. De esperança. De esperança. De amor. De amor. Se esta igreja for. Se esta igreja for. Individual e coletivamente. Individual e coletivamente. Vocês podem ter a certeza. Nós outros podemos ter a certeza. Que serão motivo de ações de graças. Que seremos motivos de ação de graça. Para todos aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Para todos aqueles que verdadeiramente amam a Deus. E Deus, no poder do Espírito, vai usar o testemunho de vocês. E Deus, em el poder do Espírito Santo, vai usar nosso testemunho. Para que esta fé se espalhe. Para que esta fé se espalhe. E vidas sejam impactadas. E vidas sejam impactadas. Pelas marcas do reino de Deus. Pelas marcas do reino de Deus. Que vocês sejam um raio de esperança. Que nós outros sejamos raio de esperança. De um cristianismo. De um cristianismo. De uma igreja. De uma igreja. Que é motivo de gratidão a Deus. Que é motivo de gratidão a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Talvez você, quem sabe a sua cabeça até meio confusa aí, de ouvir duas línguas, português e espanhol. Mas Deus, pelo seu Espírito, Ele usa a sua palavra para falar ao seu coração. Deus, por seu Espírito, usa sua palavra para falar em nosso coração. Talvez a pergunta que você se faria agora, que você deve se fazer. Talvez a pergunta que nós outros haríamos ou que devemos fazê-la agora. É perguntar, Senhor, que queres que eu faça? É perguntar, Senhor, que queres que eu haga? E com certeza Deus quer te ensinar, repreender, corrigir, criar hábitos de justiça. E com certeza Deus quer ensinar, repreender, corrigir, criar hábitos de justiça. Para que se você já está na fé, no amor e na esperança, para que se nós outros já estamos em la fé, el amor e la esperança, que você cresça mais nesta fé, neste amor, nessa esperança. Que vós cresça mais nesta fé, neste amor, nesta esperança. Se você ainda não é de Cristo, se vós aún não és de Cristo, você não pode experimentar deste amor e dessa esperança. Vós não pode experimentar deste amor e desta esperança. Então, o que Deus requer de você é que você se arrependa dos seus pecados. Então, o que Deus quer de vós é que você se arrependa de seus pecados. Que você tome a decisão de crer em Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Que vós tome a decisão de crer em Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Para que você possa ter esse dom da fé que crê em Jesus. Para que vós possa ter este dom da fé que crê em Jesus. Esta fé que é nutrida, alimentada pela palavra de Deus. Esta fé que é nutrida e alimentada pela palavra de Deus. Essa fé que tem como evidência, como fruto, uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Esta fé que tem como evidência um fruto, uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nessa noite clamarmos a Deus. Que nós outros podamos desta noite clamarmos a Deus.
Senhor, nós, em Cristo Jesus, Senhor, nosotros em Cristo Jesús queremos ter marcas individuais e coletivas como igreja, queremos ter marcas individual e coletiva como igreja, que sejam fruto de gratidão, de louvor e glória ao teu nome. que sejam frutos de gratitude, de louvor e glória em tu nome. Que nós possamos ter essa fé, este amor e essa esperança. Que nós possamos ter esta fé, este amor e esperança Que procede do Senhor que procede del Senhor e que honra ao Senhor. e que honra ao Senhor. Nós te pedimos não porque nós tenhamos méritos, Nós te pedimos não porque temos méritos, mas porque em Cristo Jesus mas porque em Cristo Jesus nós somos chamados a viver desta maneira. nós somos chamados a viver desta maneira. E é em nome dele que nós oramos. E em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.